Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição eu te faço companhia e te atualizo com as principais notícias do cenário internacional. Milhares de argentinos protestaram na véspera de uma greve geral contra o ajuste fiscal do presidente Javier Milei, enquanto seu governo aguarda por um crédito do Fundo Monetário Internacional, o FMI, de 20 bilhões de dólares para sustentar o seu plano econômico. Milhares de argentinos protestaram na véspera de uma greve geral contra o ajuste fiscal do presidente Javier Milei. As 3 principais centrais sindicais argentinas se mobilizaram em frente ao Congresso, juntamente com organizações sociais e aposentados. A marcha foi realizada em apoio aos protestos organizados pelos aposentados. O grupo mais afetado pelos ajustes do governo pede aumento de seus benefícios. A greve vai encontrar um governo na expectativa, depois que o FMI anunciou que o acordo técnico com a Argentina, no valor de 20 bilhões de dólares, está pronto para ser examinado pela diretoria da instituição nos próximos dias. A Argentina anseia por uma antecipação de pelo menos 40% do empréstimo para acalmar a forte tensão cambial, devido à qual o Banco Central vendeu mais de 1,8 bilhão de dólares de suas reservas nas últimas semanas. A greve geral é a terceira contra o governo de Milei e marca a deterioração do clima social após dezenas de milhares de demissões e 15 meses consecutivos de queda do consumo. E na última semana, o governo mexicano realizou uma super aula de boxe para um grande número de pessoas na principal praça pública do país. A ação faz parte de uma campanha para afastar os jovens das drogas e dos grupos de crime organizado. Um aulão de boxe movimentou uma grande concentração de pessoas na Praça da Constituição, chamada de El Zócalo, na Cidade do México. A atividade, organizada pelo governo, fez parte de uma campanha para afastar os jovens do vício nas drogas e do crime organizado. Esta classe é mensagem a todo México. Essa aula é uma mensagem para todo o México e para todo o mundo. No México, construímos paz, prosperidade e sempre escolhemos ser um país livre, independente e soberano. A verdade é que é ótimo, porque os jovens de hoje em dia, devido à negligência dos pais ou algo assim, se envolvem com drogas. A aula é uma maneira de fugir das drogas e é um esporte que ajuda seu corpo todo. A aula, que foi replicada em diversas cidades do país, contou com a participação de ícones do boxe, como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya e o panamenho Roberto Duran. E não foi a primeira vez que o país organizou esse aulão de boxe. Em 2022, um evento semelhante estabeleceu um recorde do Guinness ao reunir mais de 14 mil pessoas na Zócalo da capital. Vários estudos publicados simultaneamente em revistas mostram que os microplásticos se propagaram pelos principais rios da Europa. Os microplásticos, detritos oriundos da fragmentação de plásticos maiores, vêm se tornando um problema de saúde pública na Europa. 14 estudos publicados simultaneamente na revista Environmental Science and Pollution Research mostram que este tipo de poluição se propagou pelos principais rios do continente. Pollution de plastique dans 9 fleuves d'Europe. Fomos medir a poluição plástica em 9 rios da Europa e começamos do mar e subimos o rio até a primeira cidade e medimos a poluição plástica em microplásticos. Microplásticos são partículas plásticas menores que 5 milímetros. Também procuramos a poluição invisível na escala de microns. A operação envolveu 40 químicos, biólogos e físicos de 19 laboratórios de pesquisa, além de estudantes de doutorado e pesquisadores de pós-doutorado. Amostras foram coletadas e analisadas na foz dos rios, incluindo Elba, Ebro, Garonne, Loire, Rhône, Reno, Sena, Tamisa e Tibre. Fomos ver os minúsculos microplásticos invisíveis. Desenvolvemos uma técnica e percebemos que esses minúsculos microplásticos são 1000 vezes mais significativos, mesmo sendo muito pequenos, em comparação com os grandes microplásticos. Isso nos mostra uma grande poluição em toda a Europa. Entre elas estão fibras têxteis sintéticas provenientes da lavagem de roupas e microplásticos liberados pelos pneus dos carros ou no momento de desenroscar tampas de plástico das garrafas. Também estão incluídos grânulos plásticos virgens, matéria-prima utilizada para fabricar produtos de plástico.
Quais efeitos esses minúsculos microplásticos terão? Podem ser detectados em todos os níveis da cadeia alimentar. E o que sabemos é que, em geral, cada produto plástico contém 16 mil moléculas químicas, das quais 3 mil são tóxicas. Além disso, a toxicidade foi demonstrada principalmente na respiração de mexilhões. Mas sabemos por outros cientistas que todos os níveis da cadeia alimentar são afetados por esses minúsculos microplásticos. O nível alarmante de poluição observado foi em média de 3 microplásticos por metro cúbico de água nos 9 rios examinados. Muito preocupante mesmo ainda longe dos 40 microplásticos por metro cúbico registrados nos 10 rios mais poluídos do mundo, como o Ganges ou o Nilo. Os microplásticos podem causar diversos problemas de saúde, como danos cardíacos, câncer, demência e problemas de fertilidade. E as temperaturas globais continuaram altas em março, prolongando uma onda de calor que se estende há quase 2 anos. O calor mundial fez de 2023 e 2024 os anos mais quentes já registrados. As temperaturas permaneceram em níveis historicamente elevados em março, o que prolonga uma onda planetária de calor de quase 2 anos. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Programa Europeu de Observação Climática Copérnicos. Na Europa, observamos o mês mais chuvoso em certas regiões da Espanha, que é alimentado pela bacia quente do Mediterrâneo, que desencadeia precipitação nas condições certas. E essas precipitações são carregadas de chuva por causa do aquecimento global. Também observamos um mês muito seco no norte da Europa, com temperaturas de até 6 graus Celsius mais quente do que o que esperamos normalmente neste período. Com a média de 14,06 graus, março de 2025 foi apenas 0,08 graus mais frio do que o recorde registrado em março de 2024 e levemente mais quente do que o mesmo mês de 2016. Os 2 episódios anteriores ocorreram durante um momento intenso do fenômeno El Niño, enquanto 2025 registra o fenômeno Laninha, a fase oposta do ciclo, sinônimo de uma influência de resfriamento. Na Europa, foi o mês de março mais quente já registrado, segundo o boletim mensal do Observatório Climático. No conjunto do planeta, este foi o 2º março mais quente nos registros do Copérnicos, o que confirma uma sequência mensal de calor recorde, ou quase recorde, iniciada em julho de 2023. Desde então, cada mês foi pelo menos 1,5 graus mais quente do que a média antes da Revolução Industrial, quando a humanidade começou a queimar carvão, petróleo e gás em larga escala. A temperatura de março ficou 1,6 graus acima da era pré-industrial, prolongando um clima tão extremo que os cientistas ainda tentam encontrar uma explicação. Especialistas alertam que cada fração de grau de aquecimento global aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar quase 5 trilhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais até 2033. Mas segundo o relatório da ONU, Comércio e Desenvolvimento, enquanto o investidor ganha dinheiro, quem vai precisar de emprego vai sofrer. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4 trilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial
Setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa. Mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média. A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. Uma empresa afirma que conseguiu trazer de volta à vida uma espécie de lobo extinta há 10 mil anos, mas cientistas questionam os resultados. A empresa americana de biotecnologia Colossal Bioscience divulgou a imagem de 3 filhotes que seriam lobos terríveis, espécie extinta há mais de 10 mil anos. Os animais foram gerados por edição genética de lobos cinzentos modernos, com DNA de fósseis antigos. A Colossal é a mesma empresa que quer reviver mamutes e que anunciou ter produzido o camundongo lanuso, um animal peludo com genes de mamute. Apesar dos resultados divulgados, especialistas dizem que ainda é cedo para dizer que trouxeram animais extintos de volta à vida. O maior ponto de desconfiança é o fato que as publicações não foram feitas em revistas científicas e nem revisadas por cientistas independentes. Por essas e outras, especialistas têm duvidado sobre o feito anunciado. Segundo a Colossal, o feito não envolve a recriação integral do DNA do lobo terrível, mas sim a edição genética do material do lobo moderno para obter as características da espécie extinta. E olha, um grande diamante azul de 10,03 quilates, com um valor estimado em numa bagatela de 20 milhões de dólares, o equivalente a 115 milhões de reais na cotação atual, foi apresentado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. A pedra vai ser leiloada em meados de maio em Genebra, na Suíça. O azul mediterrâneo é a estrela de um leilão programado pela Sotheby's para meados de maio em Genebra, na Suíça. O grande diamante de 10,03 quilates, com valor estimado em 20 milhões de dólares, 115 milhões de reais na cotação atual, foi apresentado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A pedra, na tonalidade azul, também será exibida para colecionadores e entusiastas em Taipei, Hong Kong e Nova York antes da venda. Diamantes brancos são os principais em que as pessoas pensam, mas há cor nos diamantes e no topo da pirâmide de raridade, na verdade, estão os azuis. Entre todos os diamantes azuis, o topo é ocupado por diamantes azuis vívidos e extravagantes. De todos os diamantes azuis vívidos, aqueles com mais de 10 quilates são talvez os mais raros que já existiram no mundo. O azul mediterrâneo não será vendido sozinho. Ele é a peça principal de uma coleção que será leiloada por um valor estimado pelos organizadores em cerca de 100 milhões de dólares, 577 milhões de reais na cotação atual. Os lotes incluem o segundo maior diamante vermelho conhecido e vários diamantes de mais de 100 quilates. E a Coreia do Norte organizou nas ruas de Pyongyang a primeira maratona internacional desde 2019. O evento contou com a participação de centenas de atletas que foram aplaudidos pelas ruas da capital do país. Depois de 6 anos, a Coreia do Norte voltou a organizar uma maratona internacional. Este é o maior evento esportivo realizado pelo país mais fechado do mundo. A disputa contou com centenas de atletas norte-coreanos e estrangeiros em Pyongyang. A corrida homenageou o nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1912, e ofereceu aos visitantes uma rara oportunidade de correr pelas ruas da capital, que vive sob o controle das autoridades locais. A última edição da corrida havia sido realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que levou o país a fechar as fronteiras para tentar impedir a disseminação do vírus. Na época, 950 ocidentais participaram da corrida, um aumento significativo em comparação aos aproximadamente 450 registrados no ano anterior. De acordo com o diretor-geral da Koryo Tours, uma agência especializada em viagens do país, cerca de 200 corredores estrangeiros e mais de 200 norte-coreanos eram esperados para o evento.
E olha que curioso, o inverno já disse adeus, mas a neve não deixou de cair em Moscou. O fenômeno fora de época é raro na capital russa e divide opiniões. A primavera boreal já entrou no calendário do hemisfério norte desde o dia 20 de março, mas o inverno se recusa a ir embora, pelo menos em Moscou. A capital russa tem enfrentado uma grande quantidade de neve nos últimos dias. O fenômeno é raro em abril e, apesar de bonito, tem deixado as ruas da cidade bem lamacenta. Os bulbos e brotos já estão inchando e ansiamos por flores, calor e primavera. Então o inverno deveria ser inverno. Acho que agora não é hora para isso. Mas nem todo moscovita se ressente do clima e muitos chegam a celebrar. Todo tipo de clima é bom. Este clima é uma dádiva para a natureza e as plantas. Como não houve neve neste inverno, pelo menos agora o solo receberá um pouco de umidade. Como cientista do solo, entendo que isso é necessário. Tardio, mas necessário. Devemos ficar felizes com qualquer fenômeno climático, desde que não seja destrutivo, é claro. De acordo com os meteorologistas, Moscou registrou quase um montante de um mês de queda de neve nos últimos dias. E esta edição fica por aqui. Para rever alguma dessas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.